Amados irmãos e irmãs, eu vos saúdo de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e desejo as boas-vindas de todo o coração a todos para esse culto. Também todos que estão conectados na transmissão, estão podendo vivenciar essa reunião conosco. Nós somos gratos por mais uma possibilidade que Deus nos deu para nos reunirmos diante da sua santa face, e certamente estamos em grande expectativa e chegamos aqui famintos para nos alimentarmos novamente à mesa do Senhor, pois o Senhor preparou preciosas coisas para nós. Somos gratos a Deus pelos maravilhosos cânticos de Sião que foram cantados aqui e pelos também hinos instrumentais que foram tocados aqui. E são melodias celestiais que alegram os nossas almas. Pelo menos assim eu me sinto abençoado e fortificado. Eu não sei se com vocês também é a mesma coisa. Sim, nós agradecemos ao nosso amado irmão Erich pelo todo o seu esforço, por tudo que ele trabalha para isso. Vale a pena, de fato, vale a pena. Sim, também estamos aqui reunidos diante do Senhor e queremos cantar alguns cânticos ainda juntos, ou 2 cânticos. Mas antes, quero hoje de tomar um pouco de trabalho do nosso amado irmão Frank e brevemente ler as saudações que entraram aqui, nós e todo mundo. Começaremos com saudações da Sérvia, saudações de Montenegro, saudações da Croácia, saudações de Vodna, saudações do Brasil, saudações do Moçambique, saudações da antiga União Soviética, saudações do irmão Trapani, saudações do irmão Berik, da Hungria, do irmão Kuma, da Índia, do irmão Delo, do irmão Wanik, do irmão Kalongi, do irmão Schaffer, do irmão Okello, saudações de Denver, Colorado, de Ottawa, Canadá, saudações do irmão Jonathan, do irmão Ludwig, da Hungria, saudações de Abidjan, saudações do Peru, saudações do irmão John, saudações de Zâmbia, saudações de Malawi, de Benin, da Nigéria. Nos deseja uma transmissão de sucesso nesse fim de semana, de Lyon, de Abidjan, de Basva, de Kazongo, do irmão Adrian, saudações. Saudações do irmão Rachidi, do irmão Gracian de Astod, do irmão Mutika, do irmão Tabo, saudações do irmão Etienne, saudações de Yerevan e saudações da Armênia. Então muitos ainda telefonaram. O irmão Embig, o irmão Engonga, o irmão Bruce, o irmão Snod, o irmão Kupfer, o irmão Jack, da Costa do Marfim, irmãos de Moçambique, mais uma vez, do irmão Udo, do irmão Didier, do irmão Graf, do irmão Wendel, do irmão Cécio e o irmão Joseph. Isso nós agora cumprimos rapidamente. Também nós saudamos nossos irmãos de aqui, muito de todo o coração. Eu creio que a maioria estão conectados na transmissão e nós nos alegramos que todos estão conectados conosco no Senhor e que nós juntos nos podemos deixar preparar. Também nessa noite vamos cantar em uns cânticos de louvor. Começaremos com o número 10 do pequeno livrinho. Ó, quão doce soa o nome de Jesus.
Glória e louvor. Wir stimmen noch Cantaremos ainda 15 an. número 15. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Erlöst durch Redimido des estou, Heilands Blut. posso gloriar-me pelo sangue. Obrigado. Ja, Brüder und Schwestern, Sim, irmãos e irmãs, ich glaube, wir können es noch gar nicht richtig eu fassen. creio que sequer podemos compreender de fato o que é a redenção. Befreit Liberto von dem Fluch. da maldição, da morte. Brüder, es ist sowas Großes, Irmãos, die é Erlösung. tão grande a Wie redenção, muss es unsere Herzen dankbar como os nossos corações deveriam estar alegres e und contentes. dann, wie habe ich's bei E aí, Jesus então, aqui ainda, como estou bem com Brüder und Schwestern, Jesus. seit dem Tag, wo mein Irmãos e Leben irmãs, dem desde que, Herrn gehört, que consagrei minha vida ao hat der Senhor, Herr für mich gesorgt. Ele cuidou de mim. Er ist mein Herr, Ele é ist meu mein Senhor, Ele é meu Gott, der Deus, alles wunderbar führt que und guia leitet. tudo maravilhosamente. Wie habe ich's bei Jesus Como so gut? estou bem Ja, com wir Jesus. gehen auch manchmal durch Prüfungen. Sim, às vezes passamos por provações, está certo, mas não estamos sozinhos. Ele está conosco e Ele nos guia através delas. Ja, ich weiß nicht, ob es euch Eu não aufgefallen sei se vocês prestaram atenção ist, aqui, im ersten Lied também hier no ist primeiro im cântico letzten aqui, Strophe na heißt, última estrofe está: macht fest mich torna-me und firme siegreich im Streit. e vencedor na batalha. Sim, Wir sind hier im sim, Kampf estamos auf aqui na batalha, aqui nessa terra, mit den Mächten der Finsternis, com as mit den potestades Bösen. das Ja, trevas, wir com o werden mal. ganz schön Sim, manchmal durch die Mangel às genommen, vezes somos de fato apertados bastante,
mas a vitória é nossa, pois o vencedor do Gólgota, ele venceu o inimigo e o desarmou e o colocou exposto. E mesmo assim temos que passar por ainda coisas. E aqui no primeiro cântico ainda cantamos: deixa-nos seguir no seu nome. Ele é uma proteção boa. Nele venceremos nossos inimigos e todos os seus exércitos. Não precisamos lutar por nós mesmos. O Senhor, Ele já ganhou a vitória para nós. Só precisamos confiar no Senhor e seremos carregados por todas as coisas. A Ele seja a glória, a adoração. Eu leio uma palavra de introdução, então o irmão Alfred Bort orará conosco do profeta Isaías, Isaías 44, profeta Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciar isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo diz ou fiz ouvir, e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém. O Senhor nos abençoe. Deixe-nos levantar-nos e vamos orar juntos. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos pelo vitorioso do Gólgota, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra rocha, também nós não conhecemos outra rocha, senão tu somente. Nós te agradecemos por tua palavra que já ouvimos aqui. Nós te agradecemos por tua presença, nós te agradecemos pela bênção que nós recebemos já através dos cânticos. Nós glorificamos o teu maravilhoso nome. Juntos queremos hoje à noite te vivenciar novamente. Todos nós precisamos um novo encontro, uma nova vivência contigo. Senhor, conceda-nos a todos nesta noite. Envia e dá força ao nosso irmão para pregar a tua palavra. E revela-te, confirma a tua palavra no nosso meio. Nós te agradecemos e glorificamos o teu nome. Nós sentimos o atuar do teu Espírito. Tu estás presente. Nós te agradecemos em o maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vem das alturas. Vem, Espírito do Senhor.
Eu o amo, eu o amo. Und noch einmal in Englisch. E mais uma vez. E ainda tu és digno. Amen. Amém. Amen. Ihr mögt euch Vocês podem sentar-se. Der Herr, unser Gott, O Senhor, nosso Deus, nos abençoe juntos. segne Ele abençoe vom Aufgang der Sonne do raiar do sol zu ihrem até o seu pôr. Segne in ganz Europa, Ele abençoe em toda a Europa, Ásia, Extremo Oriente, Nordamerika, América do Sul, América do Norte. ganz Afrika. Ele abençoe toda a África. Segne sein Volk Ele abençoe o seu povo em todos os povos, em todas as línguas. Wir haben einen ganz gewaltigen Bericht Nós temos um relato muito poderoso aqui Missions. da última viagem missionária. Möchte allen Eu quero de coração agradecer a todos in ihren Gebeten que em suas orações daran gedacht haben. pensaram nisso. Wir hatten 11 Versammlungen Tivemos 11 reuniões em 11 cidades jeden Tag e cada dia nós vamos, gepredigt. cada dia pregamos. Wir hatten, die Brüder haben es mir Os irmãos anotaram aqui para mim, Pretoria em Pretória, 600, 600, im Blantyre 170, em Blantyre 770, em Tsomba 250, Lilongwe em Long 450, em Osaka 800, em Ovetse acima de 2.000, Ula em Dola über 2000, acima de 2.500, Johannesburg Joanesburgo acima de 1.200, Cidade do Cabo acima de 1.000, Elizabeth Porto Elizabeth 300, cerca de 300, Durban über 600, acima de 600, insgesamt no total etwa 9000 cerca de 9.000 pessoas in Versammlungen que nessas reuniões, estiveram nessas reuniões gehört. e ouviram a palavra de Deus. Wir sind Bruder Cecil Nós somos muito gratos, especialmente o irmão Cécio, so einwandfrei que und genau. organizou tudo precisamente, sem problemas. Wir werden nicht näher darauf eingehen, Não entraremos em maiores detalhes, mas de fato ein Siegeszug, é uma campanha de vitória para a verdade, Siegeszug uma campanha im Reich Gottes. no reino de Deus. Auf die äußeren Dinge werden wir kaum Sobre as coisas exteriores, vamos sequer entrar em detalhes. Perguntas de fato foram colocadas, über bestimmte que eu falasse sobre certos temas, sollen. Aber es fällt mir einfach mas simplesmente
não é fácil para mim für Neben tomar tempo para coisas secundárias. Por exemplo, das Auto, que das von selbst o fährt. carro que dirige por si mesmo, sem motorista. Eu tenho todo o relato, eu trouxe aqui. Es ist wirklich so, É de fato assim dass in den USA, que nos Estados Unidos, Nevada, em Nevada, das, was Bruder Brennan aquilo que o irmão Branham 1933 viu em 1933, ein Auto um carro fährt automatisch está dirigindo automaticamente, Parkhaus entra no estacionamento e estaciona sem steuern. que alguém tenha que dirigir. Und wie Bruder Brennan sagt, E como o irmão Branham disse, alles, was ihm tudo o que lhe foi dito em 1933 wird vor der se Wiederkunft cumprirá des antes do retorno do Senhor. Doch unsere Mas nossa atenção Aufmerksamkeit ist nicht auf diese não está direcionado a esses temas, mas sim auf die Herausrufung, ao chamado die Zuge para fora a preparação der Braut da igreja noiva Jesu. de Jesus Cristo. Wir sind dankbar für den Nós somos gratos pelo ministério profético, gratos sein Wort que Deus manteve a sua palavra Propheten gesandt hat. e enviou o seu profeta, pois sem Göttliche Sendung esse envio divino, nós hoje gar keine Botschaft, sequer teríamos uma mensagem, keine sequer teríamos uma orientação bíblica, nós saberíamos sequer Zeit. em que tempo nós vivemos. Es hat tatsächlich eines Propheten De fato, bedurft, foi necessário um profeta prophetische Wort para que Leuchter, a palavra profética fosse colocada à luz, candeeiro, Einführung in e que pudesse nos ser dada a introdução Heilsplan nesse plano des Gottes. geral do nosso Deus pela graça, plano de salvação. Unsere Aufmerksamkeit Nossa atenção vai naturalmente, hauptsächlich principalmente, para Israel um das, was ringsum e aquilo que está acontecendo ao redor. Aufmerksamkeit Nossa atenção vai auch was mit dem Vatikan, com aquilo que Jerusalem, acontece com o Vaticano, com Jerusalém, ou com Putin, ou como tudo está acontecendo. wir beobachten E nós acompanhamos, observamos todas essas coisas. mich am meisten bewegt, O que mais me move é dass der Unterschied que a diferença zwischen dem wahren Glauben, entre a verdadeira fé an Jesus Christus, unseren Herrn, a verdadeira fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, hervorgehoben wird, que isso é levantado, gemeint e vocês sabem tudo o que é pensado com isso. 1 João, 4. Kapitel, capítulo 4, der Geist, cada espírito nicht Jesus que não Christus als den im Fleisch gekommenen Sohn Gottes bezeugt, que não testemunha o Filho de Deus como aquele vindo em carne é o anticristo. machen wir mit der gesamten O que fazemos com toda a história das igrejas, Kirchenvertreter, com todos os representantes das igrejas que afirmam Vater, o Pai, den Sohn, ele criou o Filho na eternidade e que o nasceu lá, gerou lá. Isso é totalmente anticristão, de A até Z, de A até Z. und im ganzen Alten Testament Em todo o Velho Testamento, 3600 nos Jahren 3.600 anos, von einem ninguém Vater im Himmel falou de um Pai nos céus, niemand zu einem Sohn gesprochen. Es ninguém gab falou a kein um filho, Gespräch não havia in den conversas 3600 Jahren duplas nesses 2.600 anos. Testament Em todo o Velho Testamento, acima de 6.000 vezes, Deus o Senhor, Elohim, Yahvé. aber alles ist umgedeutet, Mas tudo foi interpretado wirklich nicht daran denken, e sequer podemos pensar neueste Nachricht, também as notícias mais atuais do Vaticano, dass Überreste der Knochen que restos de Pedro, dos ossos de Pedro foram expostos 60.000 e 16.000 pessoas und zugeschaut haben, viram e ouviram como supostamente restos dos ossos de Pedro
que deveriam ser expostos. Meu Deus nos céus, Was hat das mit o que isso tem a ver com Deus? und die ganze Welt, E todo mundo jubila, ganze Welt todo schaut mundo zu olha und alle e todos, sim, werden betrogen, são enganados, são realmente desviados und das ao engano. Berufung E isto, auf ein einziges Wort isso se referindo a uma única palavra, a uma única passagem bíblica. steht im Petrus, E isso está na carta de Pedro, im 1. Petrus, em 1 Pedro, no 1 Pedro capítulo 1, im 5. Kapitel, no capítulo 5, im zweitletzten Vers. no segundo, 1. 1 Pedro, no penúltimo versículo, capítulo 5, Kapitel, Vers 13. 13. Es grüßt euch, A vossa coeleita Erwählte em Babilônia Babylon vos saúda, und mein Sohn. e meu filho Marcos. Und aus dieser Bibel E dessa passagem bíblica, alle Bibelausleger todos os intérpretes de Bíblia, sem exceção, Behauptung auf eles colocaram a afirmação: Babilônia é Roma. Então Pedro, Rom gewesen. ele esteve em Roma. Ich habe den Artikel entweder mitgebracht oder noch Eu im trouxe aqui o artigo, ou está no meu escritório. Babilônia está no Iraque. genau 90 Está Kilometer exatamente 90 von quilômetros Bagdad de Bagdá. entfernt. Und wer Daniel 1, E Vers quem 1 lê Daniel 1, versículo 1, der wird doch wissen, saberá was mit Babylon o que gemeint é pensado com Babilônia. Nebukadnezar, Qual seja Nabucodonosor, Babylon, que era o chefe na Babilônia. E o primeiro império foi o Império Babilônico, o segundo, o Império Medo-Persa, o terceiro, o reinado grego, e então começou o quarto, o romano, o Império Romano. sie sich hinter Mas que, para que possam se esconder atrás de uma passagem bíblica irreführen, e possam enganar as pessoas, isto é simplesmente crido assim. kennt noch Bruder Mehner, Vocês todos conhecem o irmão Mena, konnte damals nicht mitfliegen, e eu não pude viajar junto naquela época, mas ele foi a Bagdá, ele voou para Bagdá, eine Reise gemacht, fez uma viagem Babylon, até Babilônia, die Trümmer Babylons gesehen, viu as ruínas de Babilônia, 90 Kilometer. precisamente 90 quilômetros de Bagdá. Warum sag ich das? Por que eu digo isto? Porque todo mundo é enganado e ludibriado Und alle e desviado, e todo mundo crê, Kinder Gottes, mas filhos de Deus somente creem a verdade. das Babylon, Que Babilônia, Offenbarung, na revelação, das lese ich euch jetzt ganz agora vos lerei isso brevemente, was darüber. o que é dito sobre isso. Das ist dann das große E esta é a grande Babilônia, não o que Trümmern ist. já está em ruínas lá, 100 Jahre e já cerca de die Trümmer freigelegt. em 100 anos In der Offenbarung que são retiradas das ruínas. Não, aqui em Apocalipse capítulo 14, steht im Vers 8 geschrieben. está no versículo 8 escrito: Hinter ihm kam ein E outro anjo seguiu, dizendo: der rief, gefallen, Caiu, caiu, ist das große Babilônia, das aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ja, wer ist damit? Quem é pensado nisso? Darauf beziehen sie sich. Aqui eles não se referenciam a isso. Es wäre ganz gut, Isso seria muito bem se auf Schriftstellen beziehen. se fossem se referenciar a passagens bíblicas que de fato atingem a eles. Im 16. Então temos no capítulo 16, in Offenbarung, dem em Apocalipse, capítulo 16, noch einmal in mais uma vez, 19, no versículo 19, zerfiel die große Stadt e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, und der e da grande Babilônia se lembrou Deus vor Gott gedacht, para lhe dar o cálice, sim, para lhe dar o cálice
do vinho da indignação da sua ira. E então, a próxima passagem, no capítulo 17, Apocalipse 17, versículo 5, aqui está escrito: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E então, a mensagem que foi direcionada a nós está no capítulo 18, Apocalipse 18, a partir do versículo 12, Babilônia descrita, e no versículo 4, vem o último chamado, no versículo 2, Apocalipse 18, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Também Putin, e como quem quer que sejam, e os reis e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E agora vem a palavra profética, o alerta. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Irmãos e irmãs, vamos falar repetidamente, de novo, quão gratos nós podemos ser que Deus, através do ministério profético no nosso tempo, abriu os nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos, para que ouçamos e vejamos e possamos compreender e, pela graça, ordenar tudo corretamente. Então, o último chamado aqui, sai dela, povo meu, separai-vos, não tocais nada impuro, porque falamos repetidamente que todas as denominações que se conectam a Roma, no Conselho Mundial de Igrejas, que todos têm que se separar, têm que sair. Só uma coisa é necessária: ouvir o que o Espírito diz, ou tem a dizer de fato às igrejas. Irmãos e irmãs, compreendemos a importância da última mensagem? Se tornou claro para nós do que se trata para Deus de fato nesse tempo? Sem compromisso, enquanto durar, carregar a eterna, preciosa palavra de Deus. O irmão Branham repetidamente disse: a incredulidade é o pecado original, porque Eva se deixou colocar sob a influência do inimigo. Ela não creu mais aquilo que Deus disse a ela, mas sim a interpretação que o inimigo lhe havia dado. Irmãos e irmãs, isto é até hoje assim, até hoje.
aquilo que Deus disse. Quem não crê isso, mas permite que o inimigo coloque a sua versão, então em breve será tarde demais. Simplesmente receber aquilo, o que Deus disse. Também sobre isto, para mencionar isto ainda, a falsificação começou com o primeiro versículo da Bíblia. Lá está escrito no hebraico a palavra Elohim. Nas nossas Bíblias está Deus, Elohim. E Elohim está no plural. Assim dizem os escribas. E fizeram do primeiro versículo da Bíblia, eles já então, daí tiraram que Deus existe no plural, na pluralidade. E assim consiste. Mas Deus não existe em uma pluralidade de pessoas. Deus, Ele é tudo em tudo. Ele é Criador, Ele é Salvador, Ele é Curador, Ele é Rei, Ele é tudo em tudo. Elohim, tudo em tudo. Então seguiu com deixa-nos fazer pessoas. Ao invés de irem adiante, irem a Gênesis 11, versículo 7, e o Senhor mesmo disse, deixa-nos descer. Ou Isaías 6, quem quer ser nosso mensageiro? Para Jó 38, onde você estivesse, quando eu criei, fundei o mundo, quando os filhos de Deus jubilaram, a 2 Crônicas 18, versículo 18, temos que ir por toda a Bíblia para respeitar a palavra do Senhor e para aceitar e não colocar uma interpretação sequer, deixar uma interpretação sequer valer, mas sim de volta ao original. E o original é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente original. E cada inclusão, cada interpretação tem que ser rejeitada de coração. Não é possível de outra forma. Também em Mateus 13, o Senhor, Ele semeou a boa semente, então veio o inimigo. Da boa semente jamais pode se tornar a má semente, e da má semente também não pode se tornar a boa semente. Cada semente traz de acordo com o seu tipo. Assim está em Gênesis, no primeiro capítulo, escrito. E em Isaías 53, versículo 10, está escrito, e a sua semente o servirá. E se ele der sua vida por expiação, então ele semeará a semente e viverá. Irmãos e irmãs, nós somos semente divina. Nosso Senhor, a semente no singular, nós, a semente no plural. Pois assim, Deus disse a Abraão na primeira promessa, em ti devem ser abençoados todas as gerações da terra. E Paulo prossegue assim, que Deus primeiro chamou no seu nome de todos os povos, línguas e nações, e então a tenda caída, a morada caída de Israel será edificada. Tudo acontece na última fase do tempo do fim, que nós chegamos agora, e nós sabemos, sob o fundamento da profecia bíblica, sabemos que estamos muito próximos do fim e que agora a separação de fato acontece e que a mensagem que o irmão Branham, que lhe foi confiada da palavra, que seria trazida a todos os povos e línguas, uns para testemunho e a outros para chamado para fora. Mas Deus cuida sobre tudo
Irmãos e irmãs, nós temos que de fato levar a coisa muito a sério. E se hoje à noite eu digo que a nossa responsabilidade diante de Deus é a maior de todos os tempos, será a maior de todos os tempos, a decisão que tomamos agora, nós levamos conosco para a eternidade. Não pode ser mais mudada. E por isto, de volta à palavra, de volta à Santa Escritura. E como no Velho Testamento está escrito em Josué, no capítulo Josué, capítulo 21, Josué, capítulo 21, versículo 45, Josué 21, versículo 45, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Isso nós podemos de coração dizer. Todas as promessas que Deus nos deu se cumprirão. Sequer uma ficará de fora. Deus, o Senhor, Ele entrou por sua própria palavra. Isso nós lemos há pouco da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 6. Aqui foi passado diante dos nossos olhos de que forma Deus, o Senhor, se obrigou a si mesmo e às suas promessas. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paciência é necessária para nós, ligada com a fé, até que as últimas promessas se tornem realidade divina pela graça. Então, no versículo 17, em Hebreus 6, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Irmãos e irmãs, isto é poderoso acima de todas as medidas, que Deus se colocou a si mesmo sob juramento, para que saibamos, não foi somente dito, isto foi jurado, e assim como foi dito, assim se cumprirá. Nisto a nossa fé está ancorada. E como já mencionamos há pouco, a responsabilidade que carregamos agora é a maior. E eu digo hoje, livremente e abertamente, quando na última semana eu passei por muitas cartas circulares, então eu sublinhei quão frequentemente o Senhor
se direcionou a mim como meu servo. Sim, Ich habe das nie gezählt, eu jamais havia contado isso. aber in der vergangenen Woche Mas na semana passada, unterstrichen eu sublinhei und habe gezählt. e contei 16 Mal 16 vezes. 16 vezes. habe ich Eu, mit diesen Ohren com esses ouvidos, ouvi des Herrn a voz do Senhor und zu Anfang e no princípio o Senhor disse, meu servo. nicht nur Não am 2. somente no dia 2 de abril, não somente em Marseille, não somente em Edmonton, não somente aqui para comprar o terreno do lado. Em todas as vezes eu sublinhei, mir kamen die Tränen, me vieram então as lágrimas e eu pensei comigo mesmo, amado Senhor, welche Verantwortung que responsabilidade tu me deste, me passaste para mim? begreift ihr, Vocês compreendem was es bedeutet, o que significa agora das Wort, die letzte Botschaft agora de carregar e pregar a última mensagem, a palavra, com verdade, em fidelidade, passar adiante was Gott o que Deus, aus Gnade pela graça, geschenkt nos hat, deu. und dann erkennen wir doch, Então reconhecemos was então gemeint o que é war, pensado, o als que foi Bruder pensado quando o irmão Branham, gesagt wurde, quando lhe foi dito dass die Botschaft que a mensagem anteviria a segunda vinda de Cristo. Não alguma fantasia que fosse ensinada, mas sim de volta à palavra, de volta à Bíblia, de volta ao princípio, de volta ao fundamento no qual pode ser edificado adiante e tem que ser edificado adiante. Então a mensagem da hora é para de fora de toda mistura, de todas as tradições, de toda a incredulidade, de volta a Deus, de volta à palavra, de volta sob o sangue do Cordeiro, de volta na palavra que permanece eternamente, de volta sobre a influência, o direcionamento do Espírito Santo, para que nós, como povo separado, de fato, possamos alcançar o alvo. O que me chamou a atenção em Mateus 13 é que o Senhor disse, eu anunciarei o que desde a fundação do mundo havia estado oculto. E quando li isto, me veio o pensamento, quão fiel é nosso Deus. Ele anunciou e então abriu a nossa compreensão para a Escritura. Isto é graça. Mateus 13, versículo 35. Versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E então vem nas 7 parábolas o ponto principal da semente, que o semeador que semeou a boa semente é o Filho do Homem e o inimigo semeia a sua semente. Irmãos e irmãs, a predeterminação de Deus, de acordo com a sua onisciência, ele sabia de antemão. Ele não disse, eu a ti te pegarei para o céu e a ti te enviarei ao inferno. Não, Deus queria que fosse ajudada a todas as pessoas e que todos chegassem ao conhecimento da verdade. Mas da mesma forma, Deus sabia que não todos creriam, não todos viriam, não todos aceitariam. E aqui está o mistério. Assim como nosso Senhor naquela época abriu a boca e falou em parábolas
para que aquilo que desde antes da fundação do mundo já estava determinado por Deus para revelar isto e falar sobre isto. O qual a nossa tarefa? Também nós, desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos. O Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, estava já determinado para morrer por nós. Então, precisamos somente receber e aceitar e crer de coração. O pensamento principal que me ocupa aqui, que de fato, em todos os lugares, eu não falo de mim, eu digo simplesmente, geralmente, após o irmão Branham, a verdadeira palavra em todo o mundo foi carregada. O que veio após isso? Que semente veio após isso? Com todas as interpretações, com tudo e tudo mais. E por isso, irmãos e irmãs, nós temos que voltar ao original. E ninguém pode tomar algo para si, a não ser que lhe seja dado por Deus. E a quem Ele chamou, isso também lemos, Ele prega a palavra. Não histórias, Ele prega a palavra. Ontem, eu li no primeiro selo, como o irmão Branham, em toda clareza, ele fala sobre isso. A mensagem da hora é de volta à palavra. E todos nós sabemos, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece na eternidade. E se a palavra estiver em nós, então nós permaneceremos na palavra. Irmãos e irmãs, no momento, quando cremos na palavra de coração, ela nos é revelada pelo Espírito Santo. Ela nos é no momento quando ouvimos e aceitamos na fé, nos é revelada pelo Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, o irmão Branham, também lhe foi perguntado o que de fato, o que é o original, o verdadeiro, genuíno sinal que recebemos o Espírito Santo. E até aí, a sua convicção foi que era o amor que jamais acaba, que deveria ser, e nós todos sabemos, fé, esperança, amor, e o amor vence sobre tudo. Deus é amor, e o amor permanece, isso sabemos. E vejam então, o anjo do Senhor veio no quarto e ensinou o irmão Branham e disse: o sinal final é que cada palavra de Deus seja crida. Sim, o amor, sim, alguém pode até simular o amor, dizer eu te amo, e como lemos na primeira carta de João, não amei na forma como Caim amou, que matou o seu irmão. Amém. Amor pode-se até simular, mas a palavra da verdade, recebê-la revelada através do Espírito Santo, Deus nos dá tudo. Ele nos deu o que está escrito no Sermão do Monte. Bem-aventurados são os de coração puro, porque verão a Deus. Deus te dê a mim, dê a você, da mesma forma que tudo passará, até se soubéssemos todos os mistérios. E se não tivéssemos o amor de Deus, então não somos nada. E então, como terceiro, e o final,
crer a palavra de Deus de coração, não somente as palavras de nossa escolha, mas sim cada palavra de Deus. O homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que Deus falou, de cada promessa que Deus deu. Isto me dominou. E é de fato assim. Então chegamos ao ponto, quem afirma que crê na palavra e para quem vale-se de fato, que não acrescente nada, que não retire nada, que não mude nada. E até os irmãos dos trovões que estiveram nas minhas reuniões na África do Sul, eles confirmaram, disseram, nós estamos estávamos na convicção que o irmão Frank, que corrige o profeta e assim assado, mas agora, através da pregação fomos ensinados algo melhor. Ele, de fato, somente pregou a palavra. E somente a palavra cumpre aquilo para o qual foi enviada. Não é um mensageiro, é a mensagem. Isto temos que, de uma vez por todas, receber e aceitar. Não está escrito quem crê no nosso mensageiro, mas sim quem crê na nossa mensagem. Quem crê a mensagem. E do outro lado, não pode haver uma mensagem sem um mensageiro. Deus envia os seus mensageiros para que ele possa passar a sua mensagem entre ao povo. E se lemos as cartas de Paulo, como ele escreve, que através do seu ministério, que as coisas deveriam chegar à sua conclusão, isso foi para o seu período de tempo maravilhoso. Deus o utilizou de forma muito poderosa, o abençoou, e ele deu a introdução em todo o plano de salvação de Deus. Mas agora, eu peço para que atentem, não somente com palavras, mas de fato. Na realidade, Deus nos levou à fé original para a qual devemos lutar. Carta de Judas, capítulo 3, versículo 3. Lutem para a fé que de uma vez por todas, não aos incrédulos, mas aos santos, de uma vez por todas foi dada. Sem nenhum fanatismo. Nós nos colocamos na palavra de Deus e sabemos, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece na eternidade. E Pedro disse, esta é a palavra que vos pregamos. O mesmo Pedro escreveu, muitos profetas e santos desejaram ver isto, o que vocês veem, e não receberam isto para verem. Então, ele prossegue adiante. Eles não serviram a si mesmos, mas serviram a vós, e a vós foi pregado o Evangelho através dos homens que, pelo poder do Espírito Santo, estavam armados. Então, de volta àquilo, o que Deus nos deu através de Pedro, através de Tiago, através de João, através de Paulo, aquilo que Deus sobre todos os ensinamentos dos apóstolos, aquilo que ele deixou dizer, não podemos eleger isto eu creio e aqui não creio, mas sim simplesmente crer, assim como a Escritura disse,
e receber e aceitar, e pela graça, então receber isso revelado. No resumo, irmãos e irmãs, de fato, se torna cada vez maior para mim quão grande é a responsabilidade que nós carregamos agora. A responsabilidade de pregar todo o conselho de Deus, de deixar passar soar o último chamado. Vós, povo meu, saí dela. Quem quiser dar esse chamado, primeiro ele tem que ter saído para fora, tem que ter... Ninguém que está em alguma denominação pode dar esse chamado, sair para fora. Primeiro, Deus também teve que chamar o irmão Branham da Igreja Batista para fora. Algumas vezes ele disse, Dr. Roy Davis me ordenou, me confirmou como pregador, me colocou como pregador, mas então Deus o colocou, e eu aqui, eu dei aqui como testemunho, quando em algum lugar na América do Sul, o homem que fez a transmissão TV, finalizou a transmissão metendo o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. De fato, eu mudei eu tive que falar, eu não tinha escolha, eu tive que falar. Em 1958, eu fui batizado na Igreja Batista em Cela pelo pregador Scherzeller nos 3 títulos. Mas no momento, quando ouvi o que de fato é e como deve ser batizado, eu disse aqui. Eu primeiro desliguei o tocador de fitas, toca-fita. Você é batizado no Espírito, e o batismo no Espírito é uma confirmação. O que eu devo fazer agora? Então, eu ouvi mais uma vez, e na terceira vez, então chegou ao ponto que eu sabia, eu tenho que me deixar batizar biblicamente. O irmão Alfred Borg, o irmão Helmut Frank e alguns, irmão Schmidt, então fomos ao Rio Reno e nos batizamos uns aos outros. Então, não somente pregar a palavra, mas nós mesmos viver segundo a palavra, ser batizados bíblicos, ser batizados espiritualmente, biblicamente, tudo tem que estar ordenado biblicamente pela graça. Assim como lemos em Josué, sequer uma promessa que Deus deu não deixou de se cumprir, ou deixou de cumprir, todos se cumpriram. E após Moisés ter cumprido seu ministério, ele pôde ir no Monte Nebo, ele pôde olhar dentro da terra prometida, mas não entrar nela. Mas aqui está o grande mistério, irmãos e irmãs. Quando Deus levou o irmão Branham para o lar celestial, tudo que tinha que ser dito a nós, ele havia revelado tudo que Deus tinha para nos revelar. Nós não precisamos acrescentar nada, somente ordenar isso na Bíblia e nos deixar ordenar a nós mesmos, para que nós possamos encontrar o nosso lugar no reino de Deus, na igreja. Mas o que aconteceu após Moisés? A entrada à terra prometida, a entrada, e então, somente então, que Deus, a promessa que Deus havia dado e que havia jurado a Abraão, eu te darei uma terra da onde jorra o leite e mel, a coroa da criação, eu vos darei. E então aconteceu
que Moisés havia finalizado seu ministério. Então a Arca da Aliança foi carregada nos ombros dos sacerdotes levitas, foi colocada nos ombros deles, e o Jordão se partiu. Da mesma forma como anteriormente o Mar Vermelho se partiu. E por quê? Porque a palavra de Deus estava na Arca da Aliança, mas não somente a Arca da Aliança é a palavra. Quando eu vir o sangue, então passarei ao lado de vocês, vos poupando. Irmãos e irmãs, vamos falar em toda clareza. A redenção começa com a salvação da alma. A redenção começa no qual nós reconhecemos que estamos perdidos, sem Deus, sem esperança nesse mundo, e que clamamos ao Senhor. Então se cumpre: quem chama o nome do Senhor será salvo. Quem não o chamar não será salvo. Não é possível. Joel, ele disse, Pedro disse na primeira pregação, e Paulo em Romanos, no capítulo 11. Então, a todos, isso nós falamos de fato em amor a todos que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que ainda não têm a certeza da fé, de ter recebido perdão, que vivenciaram perdão, que vivenciaram a graça de Deus pessoalmente, para saberem: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que carregou os pecados do mundo. Ele derramou o seu santo e precioso sangue, o sangue do novo pacto. Ele derramou para nos redimir, para nos dar perdão, graça e salvação. Mas nós temos que aceitar na fé. Simplesmente aceitar e agradecer ao Senhor. E a próxima coisa, a palavra, a semente, nós temos que recebê-la para que o Espírito Santo possa vir sobre nós e que a palavra seja então brotada para a vida. Assim como já contemplamos na última vez, Deus somente pode selar aquilo o que vem dele. Ele não pode selar nenhum engano, nenhuma mentira. Ele não pode selar nada, somente o puro conteúdo divino. Ele pode selar. E por isto, não pode haver nenhuma mistura. E como lemos aqui na carta aos Hebreus, Deus colocou a si mesmo sob juramento para cumprir tudo nos herdeiros da sua promessa. E se nos tornamos crentes, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. E nosso Senhor é o primogênito entre muitos irmãos. Na sua divindade, Ele permanece o único Deus que existiu, que existe e que em eternidade existirá. No seu estado de ser humano, isso nós reconhecemos todos de forma maravilhosa. No seu estado de ser humano, Ele teve que ser tudo, se tornar tudo o que faz parte da nossa redenção. Ele teve que ser o Cordeiro de Deus, Ele teve que ser mediador do novo pacto, Ele teve que ser advogado nosso, Ele teve que tomar todas essas tarefas, mas não como uma segunda pessoa de Deus, na sua revelação para a nossa salvação, em ligação com a salvação que por Deus nos foi dada pela graça.
E quando vier o aperfeiçoamento, assim está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 28, quando vier o aperfeiçoamento, então o filho terá cumprido suas tarefas e a partir daí Deus será tudo em tudo. Então não será mais mediador ou advogado, então será como foi na eternidade e nós estaremos na perfeição, estaremos diante do nosso Deus como filhos e filhas de Deus, apareceremos e permaneceremos eternamente e seremos eternamente aquilo o que Ele fez de nós pela graça. O plano de salvação é simplesmente maravilhoso. Como mencionei há pouco, Ele é Deus o Senhor, permaneceu Deus o Senhor e o seu se tornar ser humano, Ele cumpriu tudo que era necessário e tudo que já estava sombreado no Velho Testamento, isso Ele teve que se tornar para que nós pudéssemos encontrar graça e pudéssemos ter parte na vida divina, na natureza divina, pela graça. Mas vamos sublinhar mais uma vez, para nós, como redimidos, como de fato agraciados por Deus, trata-se agora de crer o que Deus nos prometeu. E falamos isso ressaltando: nenhuma promessa permanecerá sem cumprimento, até a promessa do retorno de nosso Senhor. Assim, se Deus quiser, no próximo culto falaremos quão preciosas são as promessas para nós que Deus nos deu para esse tempo. De fato, nos deu. E que de fato temos parte no seu cumprimento por graça. Esta é a tarefa que temos que cumprir. Por isso, caminhamos a todo mundo para passar a última mensagem. Nós fomos para o leste, o sul, o norte, leste, oeste, o norte, para que os últimos possam ser chamados para fora, para que o número esteja completo e as trombetas possam ecoar e o Senhor possa retornar para buscar os seus para si. E se Deus quiser, em cada pregação, em cada reunião, teremos que indicar somente os que estarão prontos entrarão nas bodas. E teremos que indicar que a fé tem que estar ligada com a obediência, que de corações sinceros nós possamos dizer, não nenhum caminho próprio mais, nenhuma vontade própria mais, determines tu somente, para que nós possamos colocar a nossa vontade na vontade de Deus e o fiel Deus possa atuar tudo e fazer tudo o que Ele tomou para fazer até a perfeição. Vamos falar isto ainda, mais uma vez. Não somente eu, meus irmãos, em todos os países, têm uma grande responsabilidade de carregar a palavra para esse tempo, com todas as promessas, de passá-la adiante, de deixar ecoar o último chamado, sair da Babilônia, não toqueis nada impuro, então sereis meus filhos e minhas filhas, e eu vos serei vosso Deus. Irmãos e irmãs, isto não é uma mensagem triste, é uma mensagem de alegria, de felicidade.
O que poderia acontecer de melhor para nós do que ouvir o último chamado, de crer nele e de vivenciar o que Deus está fazendo atualmente? A Ele, ao nosso fiel Senhor, seja a honra. Que todos façam o que quiserem. Deus fala com o seu povo e Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouvirão a um estranho, não seguirão ao estranho. Não, nós seguimos o Senhor, nós cremos a sua palavra e nós gloriamos o poder do seu sangue, da sua palavra e do seu Espírito, e somos gratos por podermos vivenciar esse período de tempo todo-poderoso pela graça e podemos ter parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Vocês podem todos crer nisso? Então vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Antes de agradecermos, deixe-me perguntar se há pedidos especiais e pedidos de oração no nosso meio, e todos que estão ligados agora via internet podem também trazer os seus pedidos diante de Deus em cada reunião que o nosso Senhor teve. Ele, a todos que vieram a Ele, Ele ajudou. Ele sequer a Ele mandou embora. Ele libertou os amarrados. Ele deu a luz aos cegos. Ele tornou os aleijados a andar. Ele manteve a sua palavra, como está escrito em Isaías 35, quando o Senhor vier, então os cegos verão e os aleijados andarão. Irmãos e irmãs, se o ressurreto Senhor vier no nosso meio, como Ele prometeu, então o mesmo acontecerá, se repetirá. Vamos estarmos unânimes na fé, cheios de confiança que o Senhor cumpre cada promessa, também aquela onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. E a promessa, eu estarei todos os dias convosco até os confins da terra. E a promessa, aqueles que creem seguirão estes sinais e milagres. O Senhor fala, o mundo não me vê mais, mas vós me vereis. Oh, as maravilhosas promessas, e todas são verdadeiras e todas se cumprem no nosso tempo. Antes de orarmos juntamente, eu quero somente pedir que tenha um pedido especial. Eleve brevemente a mão. Oh, sim, sim. Oh, Deus. Vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. Vamos levantar as mãos e cantar.
E tão certo quanto o Senhor ordenou no seu nome de pregar o perdão dos pecados a todos os povos, tão certo ela foi dada a todos que de coração creem. Lucas 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a pregação, o perdão dos pecados é feito no nome do Senhor, através do sangue sacrificado na cruz do Calvário, que foi derramado lá. Aceitem de coração. A pregação vale para vocês, vale para todos nós. Aceitem e agradeçam ao Senhor de coração. Grande Deus, juntos nós chegamos diante do trono da graça. Tu fostes com o teu próprio sangue como sumo sacerdote no lugar santo celestial e colocaste sobre a cadeira da graça. Nós te agradecemos pelo perdão, pela reconciliação, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos por teu Espírito dar testemunho ao nosso Espírito que somos filhos, que nos tornamos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, jovens e velhos, aceitem, recebam na fé o perdão dos pecados. Deus vos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça. Aquilo que pregamos se torna realidade divina naqueles que dão fé à pregação da cruz. E Paulo disse: nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado. E a palavra da cruz é um poder de Deus. Hoje à noite, no nosso meio, a palavra da cruz está consumada. É um poder de Deus. E a fé é a vitória que vence o mundo. Venceu o mundo. Sejam abençoados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele, ao único Deus, ao verdadeiro Deus, que é o mesmo, sem o qual, ou além do qual, não há outro. Ele é e permanece Deus em toda eternidade. Vocês aceitaram? Diga amém, digam amém, digam amém, amém. E a palavra de Deus também hoje não voltará vazia, mas sim cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Aleluia, aleluia. Vamos cantar, ó é Jesus, ó é Jesus. Aleluia. Aleluia.
Preis sei uns. Glória seja ao nosso Deus. Ihr mögt euch setzen. Vocês podem sentar-se. Unser Gott Nosso Deus ist ein treuer Gott. é um Deus fiel. Wir haben sein Wort gehört, Nós ouvimos a sua palavra, haben es im Glauben auf recebemos und angenommen, e aceitamos na sind fé. einfach dankbar Somos simplesmente gratos für das, por was aquilo er que Ele, Gnaden pela graça, getan hat. fez. Noch ganz zum Schluss E bem no fim, möchte ich allen, die zugehört haben eu quero oder noch zuhören, a todos que ouviram, ou que ainda estão vindo, estão vendo, também de coração, desejar as bênçãos de Deus a todos os povos, in allen Sprachen und a todas as unsere línguas, Brüder e nossos irmãos übersetzen, que traduzem, möge Gott sie que Deus possa os abençoar mit ihnen e possa estar com eles de forma especial. wie dankbar können wir Quão sein, gratos podemos ser, dass jetzt die ganze que Welt, agora todo mundo pode ser alcançado, die ganze Welt todo mundo pode ser alcançado, alle e todos zum ewigen Leben que estão determinados para a vida eterna se tornam crentes, e todos que fazem parte da igreja noiva werden auf também annehmen, eles aceitarão e receberão aquilo der Braut. que o noivo diz à noiva nesse tempo. Sie werden die letzte Botschaft, Eles die ja im Worte assim, receberão a última mensagem que está fundamentada na palavra, crerão de coração Gott dem Herrn die e Ehre darão a honra a Deus o Senhor. dann nur noch, Ainda somente dass wir allen ans Herz legen, que coloquemos a todos em todos os corações, que em toda a calma, que possamos finalizar o dia em silêncio, Eltern achten auf que os pais cuidem de suas crianças, Rücksicht também aufeinander, que possam, wirklich die göttliche Harmonie cada um cuidador, que de fato a harmonia divina possa estar sem perturbação, possa estar revelada, e que de fato, uns alle gesegnet werden e que todos nós possamos ser abençoados em toda a terra. meiner Lembre-se de mim in euren Gebeten em vossas orações. Eu die Verantwortung sinto a responsabilidade se torna cada vez mais pesada, mas Deus o Senhor schenkt Gnade. dá graça, Gott der Herr schenkt Gnade. Deus o Senhor dá graça. Segne Israel, Ele abençoe a Israel, sein auserwähltes o seu povo eleito, segne Ele abençoe Gemeinde, a sua igreja, auserwählte Gemeinde a sua igreja eleita, allen Völkern. de todos os povos, línguas e nações. Wir freuen uns auf das alle Brüder Nós nos alegramos também que todos os irmãos estão aqui de diversos países da África, ein Bruder aus até o irmão der Elfenbeinküste da capital da Costa do Marfim, difícil de dizer o nome, como chama, Yamoussoukro, mas como seja, fühlt euch zu Hause, sintam-se bem, sintam-se wie wir gesagt haben, bem, como dissemos, alle gesegnet. que todos possam ser abençoados, no nome do Senhor. Nós nos levantamos mais uma vez, o irmão Schmidt orará conosco. Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos por tua graça e por tua fidelidade. Nós te agradecemos especialmente pela mensagem que tu, ó Senhor, nos deixaste saber, nos deixaste receber. Nós agradecemos também pelo mensageiro que tu enviaste. Nós agradecemos também por todos aqueles que tu determinaste, Senhor, para carregar adiante essa mensagem. Ó Deus, nós pedimos também, dê graça a todos nós, que possamos receber, aceitar o que ouvimos, porque acabamos de ouvir. Selado será somente a palavra, selado somente a palavra, somente a tua palavra, a verdade da tua palavra. Todo o resto permanecerá para trás. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. A cada um, Senhor, deixa tudo estar fora de nós.
mas mantenha a tua palavra, mantenha-nos na tua palavra, Senhor, e dê graça para que o teu Espírito, Senhor, possa confirmar, ó Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos por tu teres mostrado graça e por sabermos que tu concelas a tua palavra. Glória e louvor seja a ti, gratidão seja dada a ti. Abençoa-nos, Senhor, como já foi orado. Dê graça que, Senhor, nós em calma possamos suportar uns aos outros e possamos em calma falar uns com os outros. Não ensinar uns aos outros, mas sim aquilo que tu, através da tua palavra, dissestes, que nós possamos manter isso em bons corações, pois, Senhor, a fé foi dada de uma vez por todas aos santos. Obrigado seja a ti. Tem misericórdia de nós. E tenha graça também, principalmente por nosso irmão. Por favor, dá indicações de como e o que deve ser dito, e nós queremos receber e te glorificar por isso, ao vivo e verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedimos ainda ao nosso irmão da Costa do Marfim, que amanhã já tem que voltar, que ele venha para frente agora e ore conosco. Está o irmão aqui da capital Yamoussoukro, está no salão. Onde ele está? Então vem, por favor, para frente. Irmão Arben, por favor, traduza. Aleluia, seja abençoado o nome do nosso Senhor. Eu sou o irmão Jean-Stéphane Kofi, da capital da Costa do Marfim, e momentaneamente estou vendo em Abidjan. O Senhor abençoe a todos. Eu trago as saudações de Abidjan dos vossos irmãos. Senhor, nosso Pai, nós queremos te louvar. Nós somos tão gratos, estamos alegres por podermos estar reunidos aqui hoje. Somos de todos os confins da terra reunidos para ouvirmos sua maravilhosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tu nos abençoastes da plenitude do teu Espírito. Nós agradecemos porque sabemos que a fé vem daquilo que ouvimos e aquilo que ouvimos vem da palavra de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque é um grande privilégio de ouvirmos a palavra revelada da boca do teu servo. Nós pedimos, Senhor, abençoe a tua palavra em nossos corações, que possamos movê-la e que a tua palavra possa cumprir e trazer fruto. Esteja adiante conosco e nos guie como tu fizeste. Através do teu Santo Espírito, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muitas saudações a todos os irmãos lá na Costa do Marfim.
alle sagen E todos digam amém. Jeder wünscht jedem Cada um deseja outra bênção de Deus. Até amanhã, então.